Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre polimorfismo, que é um dos pilares da programação orientada a objeto. E hoje, mais uma vez, o Bruno aceitou o convite aí e vai trazer para nós aí um pouco de conhecimento sobre esse assunto tão relevante e mostrar na prática um pouco sobre os conceitos de polimorfismo em Java. Seja bem-vindo mais uma vez, Bruno. Fique à vontade aí para iniciar esse conteúdo. Boa, obrigado, Renato, mais uma vez. Como você falou, a gente vai falar aqui sobre polimorfismo. A ideia é que seja mostrada aqui na prática, sabe? Vou falar aqui um pouco sobre o polimorfismo na teoria, mas o foco vai ser mais na prática. Tá? Bom, para quem não conhece aqui, talvez ainda nunca ouviu falar, polimorfismo na teoria, ele significa que algo pode ser mais de uma coisa, tá? Ou ele é mais de uma coisa. Se a gente pensar ali no mundo animal, né, um exemplo bem muito usado ali em aulas, é, é que um cachorro, no caso, ele é um canino, assim. Ah, ou melhor, um leão. Um leão é um felino, mais fácil ali de dar exemplo, né? A gente sabe que o leão é um felino, de fato. Mas se eu falar para vocês que eu encontrei um felino ontem, talvez vocês não vão pensar que eu vi um leão. Provavelmente vocês vão pensar ali num gato, correto? Então nós podemos afirmar ali que leão é um felino, mas não podemos afirmar que talvez felino é, eu vi um leão, né? Eu posso ter visto um gato, uma onça. Então, a gente pode pensar que felino é polimorfo, porque felino pode ser vários animais, né? Mas já leão já é mais concreto. Então pensa ali que felino é algo abstrato, certo? Agora, leão já é um animal ali que você já consegue visualizar ali de forma mais clara na sua cabeça, né? Ou um gato. Então, isso é polimórfico, tá? Bom, dito isso, vamos fazer uma demonstração aqui de polimorfismo, tá? Com a linguagem Java. Um sistema que simula, na verdade, um sistema de e-commerce. Tá bom? Bom, sobre o projeto. Tá? Quais são os conceitos aqui? Polimorfismo com herança e também com interface. Tá? Isso também é um ponto importante. Sem herança, sem interface, implementação de interface também, não existe polimorfismo. Tá? Então, é um requisito ali que se tenha classes que herdam de outra classe ou que implementam uma interface para ocorrer o polimorfismo. Então, se você pensar ali numa classe animal, né? Você pode ter a classe leão, né? Animal, algo abstrato, ou uma classe felino, né? Como eu comentei. A classe felino seria uma classe abstrata, né? Porque felino é abstrato. Agora, leão herda ali de felino, ou implementa de felino, né? Tanto faz. Leão já vai ser uma classe concreta, tá? Uma implementação concreta. Bom, aqui nosso sistema, o que nós temos aqui de exemplo? É uma classe abstrata pagamento, tá? Porque a gente pode ter pagamento por cartão, pagamento por Pix e pagamento por boleto. Nós temos aqui três implementações, tá? E herdam dessa classe. Agora, de interface, nós já temos aqui a de desconto, tá? Porque nós temos meios aqui de desconto, dependendo ali do tipo do cliente ou promoção. Vou mostrar para vocês isso no código. De interface também temos calculadora de frete. Tá? A gente tem mais um tipo de frete ali.
E nós temos notificações também, porque pode ser por SMS, por e-mail e pelo WhatsApp. Bom, bom, quais padrões de projeto que nós veremos aqui no código? O padrão Factory, o Strategy e o Template Method. Tá? Oh, mas não vai falar de polimorfismo? Sim, vamos falar de polimorfismo, vamos focar ali no polimorfismo, mas esses padrões existem, porque existe polimorfismo, tá, gente? Vocês vão ver na prática aqui também. Então, aqui vai de padrão Factory, né? Nós temos o pagamento Factory, o notificador Factory, onde cada um vai ali encapsular a lógica, né, de criação. De strategy, nós temos aqui não tem as classes, mas eu vou mostrar para vocês. E de toda forma aqui é o de desconto e o de frete, tá? Utilizando o strategy, tá? E o template method aqui também, o gerador de relatório, relatório de vendas, relatório financeiro também implementa o template method, tá? Bom, o foco aqui não é os padrões de projeto, tá bom? Mas quis trazer aqui para vocês terem ideia de que é o polimorfismo, né, que esses padrões utilizam, tá? Que só existem por conta do polimorfismo. Bom, dito tudo isso, eu dei uma explicada breve aqui do que é polimorfismo. Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro para vocês o que é o polimorfismo? Alguém nunca tinha ouvido falar de polimorfismo? Se alguém nunca ouviu falar, eu peço que levante a mão, por favor. Ou pode abrir também o áudio e comentar. Não? Todo mundo? Beleza. Bom, então bora lá. Bom, aqui está a estrutura do projeto, tá? Isso aqui é o ritmo do projeto, tá bom, gente? Eu vou subir, ele já está também lá no meu GitHub, mas vou subir aí também no vídeo da comunidade. Bom, quais cenários nós teremos aqui? Um cliente VIP, pagamento cartão de crédito, tá? Onde o cliente VIP ele tem 15% de desconto. A entrega vai ser aqui via Sedex. Pagamento vai ser parcelado em 3 vezes no cartão. Tá? E ele vai ser notificado por e-mail. Onde pedido feito, tem ali as etapas, né? Pedido, pagamento realizado, pedido enviado, né? Tem as notificações para cada etapa ali do pedido. O segundo cenário é um cliente premium, onde o pagamento é por Pix. Ele, sendo premium, ele tem 25% de desconto, a entrega vai ser pelos correios, o pagamento por Pix é instantâneo e ele vai ser notificado por WhatsApp. O terceiro cenário, cliente comum, tá? Pagamento no boleto. Sendo cliente comum, ele não tem desconto. O frete vai ser por transportadora. O pagamento é via boleto e vai ser notificado por SMS. Bom, vantagens do polimorfismo que serão demonstradas aqui. Tá? Extensibilidade, adicionar novo tipo de pagamento sem alterar o código existente. Vocês vão ver isso, como isso ocorre, o código. Manutenibilidade, tá? Mudanças isoladas em classes específicas. Por que isso? Porque cada meio de pagamento ali, por exemplo, tem sua classe. Não fica tudo numa classe só cheia de if e else, né? Dependendo do meio de pagamento ali. E assim vale para os outros também ali, frete, a notificação. Tá? Cada um fica pensando ali no Solid, né? Que a gente está vendo aqui também, ó. Cada um tem sua responsabilidade única. Não fica numa classe só ali, vários meios de pagamento, vários tipos de frete, tá? Vários tipos de notificação, né? Onde você vai remover um tipo, vai adicionar um tipo, você vai mexer na mesma classe. Não, você ou deleta ali uma classe ou você inclui classes novas, né? Que são as implementações, tá bom?
Estabilidade facilita a criação de testes unitários e mocks, né? Justamente ali por cada um, por ter essa separação. Usabilidade, código genérico trabalha com múltiplos tipos, tá? A gente vai ver isso também com padrão de projeto. Com template método aqui, a gente tem bastante usabilidade ali do código. Flexibilidade, tá? Comportamentos trocados dinamicamente, tá? Então, no código ali, através da factories, através ali do meio de pagamento escolhido, através da notificação que o cliente tem cadastrada, né, selecionada, tudo isso acontece ali durante a execução do código. Bom, aqui estão alguns princípios sólidos. Eu não vou focar exatamente aqui em todos, porque eu quero que vocês vejam acontecer na prática ali. Mas como eu falei já da responsabilidade única, o aberto e fechado entra aqui também, a gente pode voltar nesse assunto no final. Substituição de Liskov, tem que tomar cuidado quando se cria interfaces ali, né, para utilizar o polimorfismo. Bom, vou avançar aqui para a gente ver na prática, tá bom? E a gente pode discutir isso aqui também no final, em relação ao SOT. Beleza, aqui já falei, herança, interface, tem sobrestrita de métodos ali, de classes abstratas, tá? Com a herança. E tem coleções aqui polimórficas, né? A gente tem uma lista ali de pedidos, tá bom? Vamos lá, eu vou pular aqui para o código. Alguma dúvida, relação, por enquanto? Relação do que eu falei? Não? Então bora. Qualquer coisa, vocês podem me interromper, tá, gente? Bom, aqui é um pouco já do que eu falei, tá bom? Cada bloco desse aqui é um cenário, tá? O cliente VIP no cartão e o Sedex, o 2 Premium, um Pix entrega por correio, e o 3 é o cupom de desconto, pagamento em boleto, entrega aqui por transportadora, tá? Eu vou executar o código e a gente vai ver aqui o que ele vai gerar. Bom, antes, deixa eu explicar aqui. Aqui, em cada bloco, ele efetua os pedidos, tá bom? Nesse aqui, ele gera relatórios. Tanto o relatório de venda quanto financeiro. E nesse último aqui, tem um comprovante de pagamento. E ao efetuar o pedido, tá? O que ele faz? Ele aplica o desconto de acordo ali com o cliente. Tá? Ele aplica o frete, adiciona o pedido aqui nessa lista, tá bom? Simulando ali uma base de dados. Aqui ele processa o pagamento e após isso ele envia a notificação. Vou executar para vocês verem o resultado e a gente vai divulgar isso, tá bom, gente? Tô correndo aqui, mas é só para vocês terem uma visão geral e depois vocês verem como que funciona. Alguém comentou alguma coisa? A notificação, boa noite. A notificação vai para o e-mail? A notificação tem 3. Tem notificação via Pix, via SMS, WhatsApp e via e-mail, tá? Mas é só uma simulação, tá? Não corre de fato. É tudo fake, tá bom? A gente não tem aqui uma implementação para enviar por e-mail. No final das contas vai voltar. Tá? O foco aqui é mostrar ali o polimorfismo das implementações, com a herança, com a interface, mas não exatamente como que faz uma implementação de envio de notificação, tá bom? Só um exemplo bem para ilustrar, tá, sobre polimorfismo.
você falou de notificação. Quando a gente fala notificação, é uma informação muito abstrata, tá? Imagine se você está em conversa com um cliente, né, e ele pede para você desenvolver um sistema de notificação, tá? Mas você fica na dúvida, notificação de quê? Como é que vai ser feita essa notificação? Aí, a partir desse questionamento, você pode ter vários tipos de notificação. Como o Bruno já citou aí, você pode ter notificação por e-mail, por SMS, por WhatsApp, tá? Então, existem várias formas, né? Então, quando a gente fala essa palavrinha aí, formas, né, a gente já lembra do polimorfismo. Tá? Então, notificação, ela pode ser feita de várias formas. Então, tá aí, né, um conceito do polimorfismo. Exatamente. Bom, mais alguma dúvida? Não? Então, bora. Executei aqui, tá? Só para vocês verem o que o programa faz de fato. Ele gera aqui esses logs, tá bom? Demonstrando aqui o resultado de cada execução. Tá? Vocês conseguem ver bem esse log aqui? Consigo. Boa. Isso. Então vamos lá. Cenário 1, pagamento VIP, pagamento cartão de crédito. Tá? Então aqui ele loga o valor total lá dos itens, deu R$1.000. Aqui está aplicando desconto de 15%, desconto aplicado de R$150, subtotal sendo 850. Tá? Calculando o frete, transportadora Sedex, o custo foi de R$23, tá? Dá o prazo aqui e dá o valor total do pedido. Então, ele deu desconto, deu o valor do frete e colocou aqui o valor final do pedido. Bom, já o segundo, ele faz exatamente a mesma coisa. Aí, o que muda, que é o pagamento com... Opa, na verdade, isso aqui é o mesmo, tá? Desculpa, agora ele vai fazer o pagamento. Aí, ele vai fazer o pagamento com cartão de crédito, tá? Dados do cartão. E no final, ele vai fazer a notificação. Tá? E no caso aqui é por e-mail. Tá? Então aqui ele está mandando a mensagem de que o pedido foi recebido, está sendo processado. Depois enviou aqui o pagamento confirmado. E então o pedido enviado. Tá? Aí percebam que aqui ele está dizendo, né? E o código de rastreio. E aqui foi via e-mail. Então, voltando, esse cliente, pagamento cartão de crédito, ele é VIP, ele teve o desconto sendo VIP, teve o pagamento feito via cartão de crédito, o envio foi Sedex, né, do envio do produto, né, no caso, e ele foi notificado via e-mail. O segundo cliente, agora sim, cenário 2, cliente premium, pagamento Pix. Tá? E a notificação é via WhatsApp, tá aqui embaixo. Então, ele teve um desconto aqui de cliente premium de 25%. Tá? Aqui o pagamento foi via Pix. Né? Aqui mostra a chave Pix dele. Tem um código aqui, QR Code do Pix. E a notificação foi via WhatsApp. São as mesmas notificações. Né? O pedido foi confirmado, o pagamento confirmado, então o pedido enviado. E o último cenário aqui já é um cliente comum, pagamento, ele teve um cupom, tá? Que ele pode ter um desconto via cupom também, é um exemplo aqui que está no sistema. E o pagamento dele foi no boleto. Então, se vocês verem aqui,
nenhum desconto foi aplicado para ele, tá? Então talvez isso aqui seja até um bug no sistema, vocês lembram, mas aqui ele colocou que nenhum foi aplicado porque ele está considerando só o tipo do cliente, tá? Aqui foi feito o cálculo para ele, ó, por transportador, tá? E foi gerado um boleto para ele, que foi o meio de pagamento escolhido, e foi enviado um SMS aqui para ele, tá? Que o pedido foi confirmado. Por quê? O pedido não teve SMS de pagamento confirmado e de pedido enviado. Porque no caso de boleto, ele não tem um pagamento automático, nesse caso, o status do pagamento está aguardando o pagamento, tá bom? Bom, no final, ele gera aqui relatórios de vendas, né, com as 3 vendas feitas. Ele gera um relatório financeiro, tá, com os valores totais aqui. E no final ele gera comprovantes de pagamento, tá? São 2 tipos de relatório. E aqui tem os comprovantes de pagamento do cartão, tem um comprovante de pagamento do Pix, e nós temos aqui no caso um boleto bancário, né, com status pendente. Beleza? Então, conseguiram entender, né? Nós temos alguns tipos de meio de pagamento, temos alguns tipos de desconto, né, de clientes, aí eles têm descontos. Temos alguns tipos de envio, né, do produto e tipos de relatórios também. Tá? Alguma dúvida? Então, vamos lá, vamos embora. Vamos passo a passo aqui. Eu vou debugar o código, tá, pessoal? Para vocês verem as implementações e elas já funcionando, tá? Vamos lá pelo primeiro cenário. É o cliente VIP, pagamento cartão, entrega CDEP. Esse método aqui é o método que ele recebe um pedido, tá? Efetuar pedido. E aqui eu estou instanciando um pedido, já passando o cliente, a lista de produtos dele, do pedido, os dados de pagamento, tá? E o tipo do frete. Bom, aqui o cliente é VIP, o tipo de notificação cadastrada para esse cliente é via e-mail, pagamento no cartão de crédito, tá? Em 3 vezes. E aqui estão os dados do cartão. Primeira coisa, vai ser aplicar o desconto. Qual que é o desconto? Qual que é o tipo desse cliente? É o tipo VIP. Então vamos lá, vamos entrar nessa implementação aqui. A primeira coisa que ele faz é pegar o tipo do cliente. Ok? Cliente VIP. Vocês estão vendo bem o código? Eu que sim, né? Sim? Beleza. Vamos embora. Se puder só aumentar um pouquinho. Opa, então vamos lá. Só aumentar. Melhor? Se quiser, aumenta mais. Então, beleza, vamos lá. Então percebam, pessoal. Aqui eu coloquei um switch case, onde para cada tipo de cliente, eu aplico um desconto. Se for VIP, ele tem uma implementação, uma classe exclusiva de desconto cliente VIP. Se for Premium, mesma coisa. Se não for nenhum dos dois, é um cliente comum, ele não tem desconto. Tá? E como que isso é possível? Aqui eu tenho o optional de desconto. Aqui a gente já está vendo polimorfismo. Porque o desconto, ele é abstrato. Não sabe que tipo de desconto é. Ele pode ser um desconto de cliente VIP, ou pode ser um desconto de cliente premium. Esse cara aqui, o que ele é? Ele é justamente uma interface, onde ele
tem dois métodos a serem implementados, que é o calcular desconto. Ele retorna o valor do desconto, tá? E ele recebe o pedido para calcular o desconto. Tá bom? E esse daqui que apenas retorna a descrição do desconto. Então, esse contrato que qualquer desconto ele deve respeitar. Tá bom? E no caso, nós temos dois. Se nós olharmos aqui as implementações, ó, temos três, tá? Mas a gente está usando só os dois nesse caso. É o cliente Premium e o cliente VIP. Os outros dois descontos aqui pode ficar ali como um desafio para ser implementado por vocês ou até adicionar outros tipos de descontos, se for o caso. Vocês podem imaginar. Então, voltando, ó, esse daqui ele já está rolando polimorfismo, tá? Porque de novo, o desconto pode ser qualquer coisa. O que vai definir o que vai vir para cá é, nesse caso, o tipo do cliente, tá bom? Então, se a gente vier para cá, qual que é o tipo de desconto que foi selecionado? O desconto cliente VIP. A gente vê aqui, ó, qual que é a instância que está aqui. Não sei se vocês conseguem ver bem, mas é o desconto cliente VIP. Nesse caso aqui ele não é falso. Ele vai cair aqui embaixo. Ele não está vazio, né? Não caiu aqui nessa posição. Então, aqui eu vou calcular o desconto. Aqui, ele sendo um desconto de cliente VIP, qual das implementações que ele vai cair? Justamente nessa implementação do cliente VIP. Aqui é uma validação para ver se realmente, né, aqui nesse pedido está um cliente VIP, tá? Só para mostrar para vocês o que a gente tem no pedido. A gente tem o cliente, tem os itens, né? A data e hora ali do pedido, um valor de desconto, o valor do frete, o status do pedido, dados de pagamento e o tipo de frete, tá? Isso aqui foi instanciado lá na classe main que eu tinha mostrado para vocês. Então ele faz aqui uma validação rápida. Aqui ele vai aplicar o desconto do cliente VIP, tá? Que é um desconto aqui de 15%. Ele retorna o valor aqui de R$150, que é o valor de desconto. Voltei aqui para desconto certo. E aqui eu seto o desconto no pedido. Desconto calculado. Volto para cá. Agora a gente vai aplicar o frete. Bom, vou parar aqui. Ficou claro? Vocês têm alguma dúvida? Conseguiram pegar essa questão aqui do polimorfismo com um exemplo de desconto? Opa, tudo bom? Opa, beleza? Com quem eu Beleza. falo? Eu sou o Guilherme. Opa, beleza, Eu Guilherme? fiquei com uma dúvida ali onde ele aplica o desconto. Se, por exemplo, a gente tivesse mais um tipo de desconto, a gente teria que incluir ali também, é isso? Por exemplo, isso. Tá, eu vou correr o código aqui pra gente focar aqui no desconto. Tá, beleza. Aí no caso aqui, se for incluir mais um tipo de desconto, aí teria nessa implementação, do jeito que está aqui, tá bom? Nessa implementação, a gente teria que sim vir aqui e colocar o case aqui, tá? Show. Beleza? Então se eu colocar aqui case XPTO, aí eu colocaria aqui a implementação do desconto cliente XPTO. Show. Beleza. Valeu. Opa, imagina. Beleza. Vamos aplicar o frete agora.
não foge muito, tá, gente? Do que já foi mostrado aqui. Aqui tem um service, onde também tem um switch case. E no caso, o tipo do frete é FedEx. Onde ele vai calcular também, ele vai cair com a implementação do FedEx para calcular o frete, no caso. Então ele tem uma taxa base, um valor por item aqui, e ele faz o cálculo aqui pela quantidade de itens do pedido, tá? Ele vai retornar isso para o FedEx, tá bom? Outras implementações têm outras regras, tá? Então, com o frete calculado, você tá também aqui o valor do frete. Isso aqui eu coloquei aqui assim só para não ficar mostrando tanta poluição aqui de logs. E por fim, adiciono o pedido aqui na lista. E aqui, ó, um ponto importante, tá? Aqui também está rolando polimorfismo. Porque isso aqui é uma lista de pedidos. Mais um pedido... Não, aqui na verdade não, tá? Desculpa, gente. Aqui não está rolando polimorfismo, entre aspas, não, que eu implementei, tá? Porque aqui ele não está herdando, não está implementando nenhuma classe minha. Mas, sim, está rolando polimorfismo. Por quê? Toda classe em Java, ele herda da classe Object. Tá? Então, toda classe aqui é um objeto. Então, aqui, sim, aqui ele está rolando, de certa forma, um polimorfismo, porque é um pedido, tá? Mas só aceita pedido também. É o único objeto que ele aceita. Mas vai ter outro exemplo aqui de polimorfismo com listas. Adicionou aqui a lista no pedido. Vai para processar o pagamento. Pagamento, qual que é o tipo dele? Esse daqui, nas outras classes, vocês viram um switch case direto lá na classe. Nesse daqui já tem uma classe Factor, que ela é justamente responsável por retornar o tipo de pagamento nesse caso. Aquelas também poderiam ter. Poderia ter um Factor ali para desconto, poderia ter um Factor para tipo de frete também. Factory, né, para tipo de frete. E se vocês verem aqui dentro, também não deixa de ser, nesse caso, nessa implementação, um switch case, tá? Onde ele verifica o tipo de pagamento e ele vai retornar aqui um pagamento ou de cartão de crédito, ou de Pix, ou de boleto, tá? Uma implementação aqui de pagamento, tá? Por quê? Vamos entrar aqui no pagamento. Percebam que aqui já não é uma interface, né? Já não é uma implementação de interface. Porque ele está herdando uma classe pagamento. A classe pagamento ela é uma classe abstrata, onde ela tem já alguns atributos, ela tem alguns métodos, né? Por exemplo, o método que verifica se o pagamento está aprovado ou se está pendente. Mas ela tem também aqui dois métodos interessantes, que são métodos abstratos. É o método processar o pagamento e gerar o comprovante. O que significa? Exemplo aqui, o método isaprovado já é um método que tem uma implementação. Então, significa que para todos os meios de pagamento, pode-se considerar que eles têm uma mesma forma de verificar se o pagamento está aprovado, que é simplesmente verificar o status. Isso é igual a aprovado. Né? Agora, todos os pagamentos processam da mesma forma? Não. Pagamento por cartão, ele tem um tipo de processamento. Pagamento por Pix já é outro, o boleto também. Né? Cada um tem a sua implementação. E também cada um tem a sua implementação para gerar comprovante. Talvez o gerar comprovante poderia ter aqui uma implementação
onde a gente teria uma implementação default, digamos assim, né, padrão, mas as classes que herdam aqui de pagamento poderiam sobrescrever, né, no final das contas é uma sobrestreta também. É uma sobrestreta ou uma sobrecarga, né? Porque no final das contas vai ser tudo um objeto só ali, mas eles poderiam sobrescrever esse método, essa forma padrão de gerar comprovante. Tá? Mas aqui não tem uma forma padrão. Aqui ficou abstrato o método, onde quem herda dessa classe pagamento fica responsável por dizer como gerar esse comprovante, tá bom? 10 minutos. 10 minutos, boa. Deixa eu correr. Caramba, o tempo voa, gente. Nossa. Então vamos dar uma corrida aqui. Vamos lá. Então, aqui voltando, ó, ele vai gerar aqui uma instância, né, do meio de pagamento cartão. Retornou, o Factory retornou aqui o meio de pagamento. Então percebam que aqui eu utilizo a interface. Por quê? Porque eu não sei que meio de pagamento vai vir no pedido. Pode ser cartão, pode ser Pix, pode ser boleto, tá? Mas aqui eu consigo trabalhar com todas. Onde eu vou fazer o processamento, onde cada meio de pagamento implementou a forma de processar esse pagamento. Então, nesse caso aqui, o meio de pagamento é do tipo cartão. Então, ele vai cair aqui no pagamento cartão. Caindo aqui, ele loga que aprovou, né? Já está aqui como aprovado, ele simula assim, uma aprovação de pagamento via cartão. Ele já altera o status do pagamento, tá? Para aprovado. Então percebam que esse status aqui, de quem é esse atributo? Não está aqui. Esse atributo ele está herdando de pagamento. Então a gente está aproveitando aqui do conceito de herança. E porque ele tem acesso, porque o atributo aqui, ele está como product, ele está privado. Então, para quem lembra, product, quem tem acesso, né, quem está ali no mesmo pacote, ou quem herda. Bom, no caso aqui, como ele herda de pagamento, tem acesso direto a esse atributo. Após processamento, adicionou aqui na lista de pagamento, tá? E aqui ele verifica se o pagamento está aprovado. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que eu acabei pulando. Lá. Então, vou voltar para o pagamento. Já está no segundo aqui, no caso. Voltando aqui, se o pagamento está aprovado, o que ele irá fazer aqui? Ele altera o status do pedido para pagamento aprovado, tá bom? E depois disso ele vai processar o pagamento, tá? Não sei se vocês perceberam, eu acabei clicando aqui, ele foi para o segundo pedido, tá, gente? Mas o funcionamento é o mesmo, o que vai mudar é a chamada das implementações ali de pagamento. Então, pagamento eu já mostrei, vamos aqui para o enviar notificação. Aqui também é bem parecido, ele pega o tipo de notificação, ele também tem um factory, onde a implementação também utiliza um switch case. E nesse caso, o tipo da notificação é o do tipo WhatsApp. Tá? Esses tipos aqui são menus, tá? Se vocês repararem aqui do lado, a gente tem vários menus onde representam cada tipo, né? O tipo do cliente, o tipo do pagamento, o tipo do frete e o tipo da notificação. Então, onde eles são utilizados justamente ali para a gente trabalhar, para determinar ali qual implementação vai ser utilizada. Bom,
Então, aqui nesse caso, o IntelliJ já nos ajuda a visualizar. No caso, aqui vai retornar a notificação WhatsApp. Se nós olharmos aqui, ele nesse caso também trabalha com implementação, né, com interface, onde um notificador ele deve implementar 4 métodos aqui, que é enviar confirmação de pedido, enviar confirmação de pagamento, enviar notificação de envio, tá? E aqui ele retorna o tipo da notificação que ele representa, tá? Ele retorna aqui no caso uma string. Isso aqui é para log, tá? Aqui no projetinho. Então, voltando aqui, ele vai retornar o tipo da notificação WhatsApp. E aqui ele vai enviar a confirmação de pedido, tá? A implementação retornada, que é, como comentei, o WhatsApp. Então ele vai cair aqui no código, tá? Aqui ele só realmente loga para simular o envio. E aqui ele tem uma verificação se o produto está, o seu pedido, no caso, está aprovado. Ele vai enviar a confirmação de pagamento e vai enviar a notificação aqui de envio, tá? Onde também ocorre o polimorfismo, né? Aqui nós temos, de novo, né, a interface, né, mais a instância que está aqui nesse momento é a notificação de WhatsApp. Então, se a gente olhar o log aqui direto, aí no log aqui, ó, o WhatsApp enviado, né, pagamento confirmado, o valor. Aí, novamente, ele envia a notificação de envio, né? Seu pedido foi enviado, né? Código de rastreio e acompanha sua entrega, né? Uma mensagem que simula. Bom, e aqui o cenário 3 também vai ser bem parecido, tá? Pra gente entrar aqui, ó. Agora vou um pouco mais rápido, tá, gente? Só pra gente perder tempo. Onde ele vai aplicar o desconto. Deixa eu ver se eu tenho. Ele aplicou o desconto aqui para o cliente comum, né? Porque na verdade não tem desconto nenhum, né? Por ser um cliente comum. Ele vai aplicar o frete. No caso aqui, o frete transportadora, tá? O valor aqui de R$20. Ele adiciona o pedido. Agora ele vai processar o pagamento. Tá? O pagamento desse cara é o quê? Não me lembro. Vamos ver. Boleto. Então aqui, ó, gerando o boleto bancário. Okay? Deu uma falha no pagamento, tá? Uma simulação. E agora ele vai enviar notificações, né? E a notificação desse cara é qual? Cadê? A notificação está no cliente. Aqui, ó, SMS. Então ele envia aqui notificação via SMS, tá? De pedido confirmado. Nem deveria ser, né? Deveria ser pedido salvo porque não foi pago. Bom, geração de relatórios, tá? Aqui consulta todos os pedidos ali que foram salvos, 3, tá? Aqui a gente não tem um service, tá? Não tem um service relatório, aqui já está mais direto. Então, aqui nós temos 2 tipos de relatório, de vendas e o financeiro. Então, percebam que o tipo aqui da minha variável é gerador relatório. Então, uma recebe uma instância de relatório de vendas, enquanto a outra variável recebe uma instância de relatório financeiro. O tipo é o mesmo, mas as instâncias, né, são diferentes. Então, o tipo é abstrato, e a instância é a implementação concreta, né, que de fato existe de forma concreta. Bom, aqui ele vai gerar um relatório
de venda, tá? Então, esse daqui, ó, esse aqui é bem legal também, tá? Como que ele funciona? Esse aqui já usa o template method, onde, que é bem legal para a gente usar justamente para relatório, esse padrão de projeto, porque a gente realmente trabalha com template aqui, né? Eu vou até limpar aqui para vocês verem funcionando no passo a passo aqui. Então vejam que aqui ele está com o String Builder, ele não vai mostrar aqui, mas vejam que ele já está montando aqui o texto, né, o conteúdo do relatório, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês esse cara aqui, ó. Então vejam que o relatório está sendo montado aqui, né? Já mostrou aqui a data de geração, 11/11/2025, às 20h49. Aqui ele vai gerar o conteúdo com os 3 pedidos, tá? E esse método, gerar conteúdo. Percebam que é um método abstrato. Quem implementa é o tipo do relatório. O relatório que a gente está gerando, qual o tipo que é? Se a gente voltar aqui, a gente pegar o diz dele, olha lá, é o relatório de vendas. Tá? Então, qual a implementação que a gente vai cair aqui? Aqui, ó, o cabeçalho, eu não tinha mostrado, mas percebam que o cabeçalho, ele tem uma implementação default padrão. Tanto que ele é até privado. Por quê? Porque não pode ser alterado independente da implementação. Agora, não, pô, eu gostaria que meu relatório, que as implementações pudessem alterar o cabeçalho, né? Tivesse essa flexibilidade. Então, eu viria aqui e colocaria como ele progride. Aí eu daria a possibilidade desse cabeçalho ser alterado dependendo do tipo do relatório. Ah, não quero que seja alterado nunca, né? Se alterar alterar para um, alterar para todos, e deve ser padrão para todo mundo. Pô, então eu vou implementar aqui privado. O que eles podem, as implementações alterar é só o que está aqui protect, né? E nesse caso aqui são os abstratos, né? Métodos abstratos. Bom, então, se a gente cair aqui na implementação, ó, onde que ele vai cair? No relatório de vendas. Né? Então, a gente pode ver aqui, ó, caiu aqui. Porque é esse tipo de instância que está rodando no momento. Né? Então, ele vai cair aqui, para cada pedido, ele vai concatenar aqui na string, né? Vai cair para cá. Então, o que nós temos aqui? Os 3 pedidos, né, que são as 3 vendas, né, do relatório de vendas. E os demais métodos, a mesma coisa, né, gerar estatísticas. Cada um tem a sua implementação. Né? Gerar rodapé. Rodapé já é default para todo mundo, já é igual para todos os relatórios. E esse pós-processamento, né, caso algum relatório queira fazer alguma coisa, nesse caso, não tem nada default, mas também não é obrigado a implementar. Tá? Isso é algo interessante também. Fica, caso haja necessidade de algum relatório específico ter esse pós-processamento aqui. Tá bom? Então, aqui ele vai retornar a string, né, com o relatório de vendas. Né? Então, se a gente olhar aqui, o relatório está completinho. E ele vai printar aqui no console para a gente. O DID, agora o relatório financeiro, é a mesma coisa, mas vai cair nas suas implementações. Então, se a gente ver aqui, ó, ele cai aqui na classe abstrata, né, que é a template. Ele vai gerar aqui o conteúdo para a gente. Ó. Então, se a gente vier aqui no final das contas, e que a gente vai ter justamente o relatório, né, se a gente olhar aqui no financeiro, né, aqui, a gente tem um relatório implementado aqui, ó, com o corpo, né,
do relatório financeiro, né? Resumo financeiro, né? Que as movimentações financeiras, né? Que já não é exatamente os dados do pedido, são dados do pedido, mas relacionados mais aos valores, né? E aqui o resumo financeiro. Então ele vai logar aqui também. E aqui no final das contas, geração de comprovantes de pagamento, tá? Então eu busco aqui aquela lista de pagamentos, né? São os 3 pagamentos que estão aqui nessa constante. E para cada pagamento eu vou gerar um comprovante. Tá? A geração de comprovante, de novo, olha lá, cada pagamento tem a sua implementação. Aí aqui sim, né? Aqui, nessa lista, sim, nós temos um reaproveitamento de polimorfismo. Né? Então vejam que pagamento é uma classe abstrata, onde pode ter 3 tipos de pagamento: boleto, cartão e Pix. Então, essa lista aqui é polimórfica, porque numa mesma lista nós podemos ter 3 tipos de pagamento. Qual o pagamento? Não sei. Pode ser vários tipos, a depender da implementação da classe que herda de pagamento. Tá? E aqui também está utilizando da mesma forma nossos relatórios. Tá? Nós temos uma classe abstrata, onde temos métodos abstratos, como eu já mostrei antes também. Então ele vai cair aqui em cada implementação, tá? Vou correr um pouquinho, que a gente está em cima da hora, está no final já. Vou deixar correr aqui. E ele vai para cada meio de pagamento, cada forma de pagamento. Ele gerou aqui o seu comprovante, né? Cartão, por Pix e por boleto bancário. Bom, espero que tenha ficado claro. De correr aqui, queria mostrar com mais detalhes, mas eu acredito que eu consegui mostrar tudo o que foi proposto aqui. Como eu comentei, pô, aqui está usando Solid, pô, nossa, não está da melhor forma, não está, mas tem ali ideias de Solid, a gente pode discutir bastante aqui do conceito de Solid em cima desse código. A gente pode discutir também bastante sobre padrões de projeto em cima desse código, melhorar esse código utilizando os padrões de projeto, utilizando herança, implementação de interface. E, como eu comentei, sem esses dois não existe polimorfismo. Tá? Então, polimorfismo só existe graças à herança e implementação de interface. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem para mim, por favor. E a gente está disponível aí para tirar dúvida também, sugestões. A gente pode melhorar esse código aqui. Acho que fica um desafio também aí para quem se interessar. Excelente. Bom, agradeço mais uma vez, Renato. Agradeço a todo mundo que escutou. E estamos aí. Muito obrigado, Bruno, por compartilhar esse conteúdo sobre polimorfismo na comunidade.